117 Twitch Pop. Capítulo 468 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tudo à vista queimou enquanto o fogo se espalhava rapidamente. A areia derreteu em vidro, e aqueles que estavam sobre ela foram fundidos a ela enquanto incineravam lentamente. Gritos e gritos de homens, mulheres e crianças reverberaram por toda parte. Foi apenas para massacrar todos eles. Matar os jovens foi a decisão ideal. Tais perguntas não passaram pela cabeça de Sylvester, pois eram desnecessárias. As crianças estavam destinadas a serem canibais e morrerem em um incêndio que ele criaria um dia. Era o decreto do destino ao qual eles e Sylvester estavam vinculados. O fatídico encontro com o Sol lhes deixou isso claro. Todo pecador nasce com o destino de cumprir esse pecado. E se ele matar aquele pecador, é seu destino matar. Tudo é decidido antes mesmo de alguém respirar, até mesmo a morte. O odor de carne queimada, morte e sangue permeou o campo escaldante. Foi uma morte lenta para eles enquanto gritavam, desmoronavam, incineravam. Sua pele se liquefazia e seus olhos caíam das órbitas. Incapaz de respirar, gritar ou ficar de pé, não havia nada a fazer a não ser morrer. Oxi! Como um deus do fogo, Sylvester observou a terra queimar ao seu redor com ele no centro. Imperturbável, toda vez que ele gesticulava em uma direção, uma poderosa rajada de fogo era expelida, reduzindo a cinzas qualquer coisa em seu caminho. Como o maestro de uma orquestra, os braços de Sylvester balançaram em várias direções, causando um pandemônio de fogo em um raio de centenas de metros. Se alguém gritasse, recebia a misericórdia de uma morte mais rápida. A tempestade de fogo durou 1 hora e, no final, nada permaneceu no chão. Das estruturas do acampamento às várias ferramentas, tudo foi incinerado. Os corpos haviam desaparecido completamente, transformados em cinzas. Por fim, Sylvester respirou fundo com serenidade. O halo diminuiu e o fogo desapareceu de seu corpo. Mas ele ainda não tinha uma perna. Então ele teve que pular em direção à garotinha que ele fez questão de não queimar. Ela estava sentada em transe, olhando em volta. Chilena Surblacart, esse é o seu nome, não é? Sylvester perguntou enquanto se sentava ao lado dela. Ela tinha um rosto magro e inocente, cabelos escuros e acinzentados, olhos azul petróleo e um corpo delicado. Tendo testemunhado as dificuldades que ela enfrentou, Sylvester conhecia o trauma que ela carregava em sua mente jovem. Assim, ele tentou ser gentil com ela. Princesa do Sorrow Kingdom, continuou Sylvester. Mas não é mais triste. Eu matei o Grão-Duque de Pat e unifiquei seu reino. As pessoas agora estão felizes e estão gradualmente reconstruindo seu reino. Chilena moveu a cabeça e olhou para o rosto dele. Seus olhos tinham lágrimas que escorriam lentamente por suas bochechas. Seu corpo ainda estava manchado com uma estranha tinta vermelha e areia, no entanto. Vamos pegar você, Clibão. Ela se lançou para ele e abraçou seu pescoço com força antes de explodir em lamentos altos. Então, ela murmurou incoerentemente enquanto deixava suas lágrimas rolarem. Ao ouvi-la chorar, Sylvester lembrou-se de todas as visões que tivera sobre ela. Tendo apenas 7 anos durante sua fuga do Sorrow Kingdom, ela suportou abuso mental e físico e fome por 2 anos. Ela havia trabalhado por trocados limpando pratos em tavernas e foi traída por um homem santo e vendida a canibais. Considerando que ela era uma princesa mimada antes, o fato de ter sobrevivido tanto foi uma prova de sua forte vontade de viver. E era algo que Sylvester respeitava imensamente. Ele abraçou suavemente seu pequeno corpo e acariciou a parte de trás de sua cabeça. Em resposta, ela chorou ainda mais alto, como se finalmente encontrasse algum calor e conforto com alguém que ela sabia que não iria abusar dela. Eu vi você em meus sonhos. Eu vi você tantas vezes, ela finalmente falou com algum controle. Eu estava assustado. Ele deu um tapinha nas costas dela. Calma agora. Tudo vai ficar bem. Ela choramingou em seu ombro e balançou a cabeça. Era um entendimento estranho entre eles, que os fazia se consolar, embora nunca tivessem se encontrado antes.
Através de anos de visões e sonhos, eles aprenderam muito um sobre o outro. Por que você não ajudou antes? Ela deu um passo para trás e perguntou a ele. Sylvester suspirou e olhou para seu membro ausente. Eu estava perdido. Mas agora estou de volta ao caminho correto. Portanto, não se preocupe. Queime tudo para um propósito maior. Esse é o único jeito. Ele se lembrou dos mundos de Solis. Ele havia aprendido a lição. Apenas conspirar e conspirar não seria suficiente. Força esmagadora também era necessária para apoiar suas reivindicações, poder suficiente para esmagar qualquer oposição sob seu controle. Vamos limpá-lo primeiro, disse Sylvester, conjurando água na palma da mão usando magia. Embora ele ainda se sentisse fraco, não estava nem de longe tão fraco quanto antes. Eu também devo encontrar roupas. E onde está Chunky? Ele escapou durante o conflito. Sylvester ponderou silenciosamente enquanto ajudava a chilena a limpar seu rosto e corpo. Foi difícil remover o peculiar pigmento vermelho, mas eles quase conseguiram removê-lo. Você não é mais careca? Ela perguntou depois de seu longo banho. Sylvester tocou seu cabelo com a mesma perplexidade. Também não entendo o que aconteceu. Por que eu não queimei? Como controlei aquele fogo com toda a habilidade? Parece ser o caso. Clank. Oxi. Sylvester de repente ouviu um som e puxou a garota para mais perto. Ele levantou o braço em direção ao barulho, pronto para explodir quem ou o que quer que fosse. Maxi. Choque. Sylvester olhou em volta, mas não havia nenhum gato branco e gordinho à vista. Onde você está? Olho para cima. Sylvester obedeceu e seu queixo caiu no chão chamuscado. Como um anjo do céu, a bola de pelo pairava no céu. Duas asas brancas se projetavam de suas costas, esvoaçando suave e graciosamente. Vê você. Ganhou asas. Maxi. Bom. Mirage mergulhou direto para Sylvester e bateu em seu peito. Você está vivo. Eu estava com tanto medo, Maxi. Pensei que eles iriam comê-lo. Fui procurar ajuda SHHH. Sylvester acariciou a cabeça fofa de Mirage e o acalmou. Embora ele não pudesse deixar de notar os peculiares ornamentos dourados nas asas de Mirage. Você está ferido, Chunky. Mirage balançou a cabeça graciosamente e olhou para cima enquanto abraçava o peito de Sylvester. Sinto muito. Não pude trazer ajuda antes. E eles? Pessoas más pegaram sua perna. Está tudo bem. Pessoas sem olhos se tornaram grandes magos, então eu posso me virar sem uma perna também. Agora, por favor, você pode me dar algumas peças de roupa, Chunky? Está um pouco frio aqui. Sylvester perguntou, notando a confusa chilena tremendo. Ela não podia ver Mirage, afinal. Mas ela permaneceu em silêncio e não perguntou nada. Perguntas costumavam causar problemas para ela no passado, quando ela trabalhava para outras pessoas. Uar! Mirage vomitou e jogou fora um monte de roupas. Eles eram muito grandes para a chilena, mas Sylvester os fazia funcionar. Ele os rasgou de alguns lugares para encurtá-los para ela. Aqui, use isso. Entregou as roupas à chilena. Então Sylvester olhou para Mirage, querendo abraçá-lo mais. Então, quão longe você voou? Você encontrou alguém para ajudar? Sim. Mirage balançou a cabeça e olhou para trás. Saiam, vocês dois. Maxi não vai machucar vocês. Ao comando de Mirage, a areia à distância se moveu e debaixo dela surgiram duas figuras. Um deles era um homem mais velho com cabelos brancos na altura dos ombros e barba cheia. Ele tinha um olhar severo em seu rosto, ainda mais acentuado pelas linhas da idade. Ele usava uma armadura de couro de corpo inteiro com uma placa de aço no ombro. No peito, ele tinha algumas facas de arremesso, enquanto nas costas havia um arco e flecha. Ele também segurou uma espada. Então havia a garotinha, provavelmente da mesma idade de chilena. Mas ela parecia longe de ser inocente. Com cabelos acinzentados, ela tinha olhos azuis nebulosos que pareciam desprovidos de qualquer emoção. Seu rosto também estava impecável, sem rugas ou espinhas. Vestindo roupas marrons e um chale,
Ela tinha uma pequena adaga em volta da cintura. Sylvester se sentia estranho com eles, especialmente com a garota. A maneira como ela olhou para ele não era normal. Você não se parece com os canibais. Sylvester indiretamente pediu apresentações. O homem mais velho falou com uma voz rouca e majestosa. Mas seu sotaque era algo que Sylvester nunca tinha ouvido antes. Eu sou Ozin Suez, e este pequenino é Kimino Suez. Somos os últimos Moatchers que ainda caminham nesta terra antiga. Moatchers? Os canibais estavam falando sobre esses dois. Sylvester lembrou. Então é você quem aqueles canibais temiam. Você pode falar e domar dragões nakes? Sylvester perguntou a eles, tentando avaliar suas mentes através de aromas. O homem, Ozin, falou, sua voz bastante monótona como antes. Podemos falar com dragões nakes. É a razão pela qual um Moatches foi extinto, respeitado a postura da luz. Eles já me conhecem. Também não sinto nenhuma flutuação em seu humor. Você pode ver miragem? Sylvester perguntou a eles. Ele calculou que era impossível ajudar a menos que pudessem ver miragem. Miau. Mirage expressou enquanto estava sentado nos braços da garota Moatcher. Só ela pode me ver, Maxi. Mas ela nunca fala comigo. Eu sabia que havia algo diferente nela. Sylvester concentrou-se nela desde então. Obrigado por vir aqui. Voltarei para a Terra Santa. Então você pode se juntar a mim e começar uma nova vida na conveniência de Terras Verdes. Também devo recompensá-lo com ouro por seu serviço. Sylvester ofereceu-lhes graciosamente. Não posso, a garota Moatcher de repente pronunciou, caminhando até Sylvester antes de estender a mão para agarrar sua mão. Então, ela ergueu o olhar para encontrar os de Sylvester e fixou os olhos nele. Ela continuou a olhar por alguns momentos, sua expressão tão vazia quanto uma tábua de madeira. No entanto, quando ela falou novamente, Sylvester sentiu a terra tremer sob seus pés. As estrelas estão alinhadas. Chegou a hora. O templo central nos espera. Jonathan Conto Sterling. Twitch Pop capítulo 469. As estrelas estão alinhadas. Chegou a hora. O núcleo nos espera. Jonathan Conto Sterling. Proclamou uma voz que Sylvester havia esquecido há muito tempo, fazendo seu coração pular uma batida. Uma lembrança de um tempo que ele amava e desejava esquecer inundou a mente de Sylvester com a menção do nome. Seu primeiro pensamento foi que ela também poderia ter vindo da Terra, mas ele rapidamente descartou, já que havia vivido a maior parte de sua vida como agente. A menos que ela estivesse em contato próximo com ele, não havia como saber seu nome. Como você sabe esse nome? Ele perguntou a ela, mantendo seu corpo pronto para atacar. A garota respondeu monotonamente enquanto olhava para o céu. Ele fala comigo. Ele vê o passado e o futuro. Ele vê reinos tanto este quanto outros. Ele sabe tudo, quando alguém deve subir e cair. O que? Sylvester deixou escapar confusamente. O homem mais velho entrou na conversa. Kimino foi abençoado por Deus, querido apóstolo de Solis. Ela viu você em seus sonhos enigmáticos, seu passado e futuro. Viemos aqui não para salvá-lo, mas para guiá-lo ao templo central, pois esse é o nosso dever celestial. Sylvester olhou para o rosto da garota, não sentindo nenhuma emoção nela. Ela falou enigmaticamente também. Onde estão os pais dela? Ele perguntou. Eles e todo o nosso povo foram mortos por canibais. Ela é minha neta e nós somos os últimos Moatches, respondeu Ozin. Kimino tinha 1 ano quando os sonhos enigmáticos começaram a aparecer. Eles atrapalhavam sua capacidade de fazer as tarefas do dia a dia e levar uma vida normal. Por isso, ela foi exilada aos 2 anos de idade e eu me juntei para cuidar dela. Sylvester aproximou-se de Kimino e sentou-se. Você pode me contar mais sobre os seus sonhos? E por que você deseja me levar para o Cori Temple? Devo. Deus ordenou. Respostas para apóstolo, ela respondeu em frases curtas e pausas. Pela minha experiência depois de viver neste mundo por 19 anos, eu definitivamente deveria segui-la. Mas e Xávia? E se ela se matar de desespero? Sylvester ponderou.
O Core Temple contém a magia dos anciãos. Apóstolo aprende. Fale com a mãe, disse Kimino, como se soubesse o que Sylvester estava pensando. Serei o Papa em breve? Sylvester perguntou brincando. Vou unir os dois continentes. Após alguns segundos de silêncio, a garota respondeu, sim. Sim, não esperava que ela me respondesse. Ele deu um tapinha na cabeça dela e se desculpou, surpreendentemente. Perdoe-me por arruinar sua vida. Quem quer que se siente aí em cima tem o dom de arruinar vidas para o propósito maior. Se o que você diz é verdade, então lidere o caminho. No entanto, tenho um pedido. Sylvester levantou-se sobre uma perna e olhou para o homem mais velho. Eu exijo que você me leve a todos os acampamentos canibais que você conhece. Eu não posso mais tolerar sua presença imunda nestas terras. Não enquanto eu estiver destinado a governá-los no futuro, Ozin respondeu a ele rapidamente. Eles estão espalhados ao longo de nossa jornada, apóstolo. Nosso caminho será alongado. Este lugar é chamado de primeiro acampamento, usado como base para ataques canibais em seus reinos. Mas, primeiro, devemos seguir para o sul no planalto elevado ao longo East Cliff, pois não podemos descer o penhasco ocidental no meio do deserto. Do sul, entraremos no Mar da Morte e navegaremos para o norte através de um vulcão, o caminho da tribulação, e chegaremos ao templo central. Se formos rápidos, a jornada levará 6 meses. Como não havia mapa conhecido do deserto divino na Terra Santa, Sylvester deixou os Moonachers serem seus guias. Vamos fazer isso. Mas primeiro, Shonky, me dê um bloco de madeira. Sylvester pediu a Mirage, que voou acima de suas cabeças em mil de alegria. Entendi. Baque. Mirage vomitou um grosso e grande tronco de árvore de sua boca. Sylvester cortou o tronco em pedaços para fazer uma muleta para si mesmo. Embora sentisse fortemente a perda de sua perna, ele tentou permanecer positivo, acreditando que uma solução se apresentaria eventualmente. Vamos então. Ele ajustou a muleta no braço e se preparou para andar. Felizmente, eles não tiveram que carregar bagagem pesada, pois Mirai cuidou disso. Traga. Kimono apontou para trás, onde a pequena chilena estava descansando na areia, dormindo profundamente depois de Deus sabe quanto tempo. Ela é importante para o meu futuro? Sylvester perguntou, lembrando-se das palavras de Solis em seu primeiro encontro sobre ela ser a chave para seu destino. Kimono assentiu. Ela é o caminho para o seu destino. Eu não esperaria nada menos depois de ver a visão dela por quase 2 décadas. Sylvester murmurou para si mesmo enquanto ia acordá-la de seu sono. Chilena se enrolou em uma bola e abraçou um lençol enquanto dormia. Vendo seu rosto, Sylvester lembrou-se de sua própria infância como órfão. Além disso, ele entendeu que lá fora, no mundo podre, havia muito mais crianças enfrentando um destino muito pior do que Chilena. E não importa o quanto eles gritassem, nenhuma ajuda viria. Espero que meu legado corrija isso. Vamos, disse ele. Ao invés de acordar Chilena, ele a amarrou em suas costas com o lençol para que ela pudesse continuar dormindo. Ela estava em um sono tão profundo que mal se mexeu, exceto por alguns murmúrios. Apóstolo, eu posso segurá-la. Ozin ofereceu. Sylvester recusou rapidamente. Depois do que ela passou, posso imaginar que ela ficaria assustada se acordasse nos braços de um homem desconhecido. Deixe em paz. Eu nem sinto o peso dela. Afinal, ele ainda era um homem com o corpo de um cavaleiro diamante. No máximo mancava um pouco por não estar acostumado a andar de muleta. Mostre o caminho, por favor. Wei. Olhe para mim. Mirage voou ao redor, miando. Mirage. Pare de voar e pouse no meu ombro. Eu não quero que você seja capturado por alguma águia gigante ou algo assim. Sylvester o repreendeu. Maxi. Você não entende. Eu sou a águia. Oxi. Mirage tentou mergulhar em Sylvester como uma águia. No entanto, sua constituição robusta tornava impossível para ele ser tão ágil quanto uma águia. Seu corpo carecia da aerodinâmica e flexibilidade necessárias. Baque. Mirage caiu de cara na areia macia, envergonhando-se na frente do único outro humano que podia vê-lo.
Vou sentar, murmurou Mirage, pulando rapidamente no ombro de Sylvester. Eu pretendia fazer isso. Claro, amigo. Em seguida, no meio da noite, sua longa jornada começou. Era uma rota incomum, pois eles estavam situados na região mais ao norte do deserto divino. Ainda assim, como eles estavam em uma elevação íngreme semelhante a um penhasco, eles tiveram que caminhar para o extremo sul para descer até o verdadeiro meio do deserto. Não havia árvores ou montanhas, apenas terreno seco e acidentado. Além disso, eles só podiam viajar à noite porque durante o dia tinham que se refugiar em uma caverna para evitar o calor de derreter a pele. Felizmente para Sylvester, esse calor significou mais solário, resultando em uma recuperação total das reservas do solário. Com isso, eles não precisavam se preocupar com água ou abrigo. Ozin, o velho, também possuía alguma magia, mas era principalmente limitada a runas estranhas que não eram de natureza elementar, impedindo-o de conjurar água. Enquanto isso, Kimino era simplesmente um mapa vivo e respirante. Algum de vocês já deixou o deserto divino? Ele perguntou enquanto esperavam em uma caverna fria que haviam construído. Não poderíamos nem mesmo se quiséssemos. A única saída para fora do deserto divino foi tomada pelo primeiro acampamento, que você incendiou. Nem tínhamos o desejo de sair desde que os sonhos que Kimino viu previram sua chegada aqui anos atrás, Ozin respondeu enquanto cozinhava um pouco de carne no fogo de carvão. Sylvester ficou maravilhado com a capacidade deles de sobreviver em condições tão extremas. Você teria ficado impressionado com a Terra Santa. Você pode me falar sobre os Moonwatchers? Como você adquiriu esse nome? Como você se distingue dos canibais? Uma vez, também havia nós, começou Ozin. Fomos todos chamados de Moonwatchers antes de alguns de nós se transformarem em canibais e escolherem um deus diferente. Nossa presença nesta terra deserta é anterior ao nascimento de sua fé de Solis por milhares de anos. De acordo com as histórias, isso não era um deserto naquela época, mas uma terra tropical e isolada verde exuberante. Nós prosperamos aqui como uma civilização, mas então as coisas começaram a mudar. Você está familiarizado com a fé de Luna? Eu encontrei ruínas no leste onde as pessoas costumavam adorar a deusa da lua Luna. Sylvester perguntou. Ozin balançou a cabeça. Se eles adoravam a lua, provavelmente eram como nós. No entanto, não estou familiarizado com a fé de Luna. Apóstolo, sua fé de Solis também não é a primeira religião a surgir neste mundo. O mundo tinha uma história antes disso, uma que nós esquecemos. Exatamente. Sylvester concordou com essa afirmação. Não encontrei uma única referência a qualquer história anterior à fé de Solis na Terra Santa ou a qualquer outra biblioteca. Como era o mundo antes? Por que esconder esses detalhes? Um dia você aprenderá. A verdade está lá fora. Kimono falou de repente. É o seu destino. Sylvester olhou para o rosto inexpressivo da garota, surpreso de que ela conhecesse o seu futuro sem qualquer conexão pessoal. No entanto, algumas perguntas interessantes surgiram em seu coração que ele queria fazer. Você viu toda a minha vida? Até a minha morte? Ela sentiu rapidamente. Você vai morrer que pare. Não me diga isso, Sylvester a interrompeu apressadamente. É perigoso saber da própria morte. Esqueça a minha pergunta. Aqui, como é isso? Ele entregou a ela um pequeno doce do esconderijo de Mirage. Ela nunca havia provado algo doce em sua vida, então finalmente ver uma mudança de expressão foi muito bem-vinda. Só assim, Sylvester forjou estrategicamente uma conexão com o homem e a garota, tentando descobrir mais sobre eles e suas motivações. Quanto à chilena, ela raramente acordava de seu sono durante a viagem. Então Sylvester a carregou durante toda a jornada. Foi uma caminhada cansativa e tediosa com pouco a fazer. Então ele também se treinou de vez em quando. Foi uma jornada de 3 meses antes de finalmente chegarem à borda sul do deserto divino, de onde desceram para o terreno desértico real com areia amarela. Essa é a torre guia. Ozin apontou para uma distante torre de pedra no horizonte, projetando uma longa sombra na direção noroeste.
Somente em um horário específico do dia sua sombra indica a verdadeira direção que se deve tomar. Mas não exigimos que a sombra atravesse o Mar da Morte. Mar da Morte. Sylvester sentiu-se alerta. Por que é chamado assim? Porque Dragonsnacks habitam esta vasta extensão desértica. Eles são bestas colossais, com centenas de metros de comprimento, escondidos sob a areia. Eles são atraídos por batimentos cardíacos. Então as pessoas que vivem aqui aprendem a regular seus batimentos cardíacos para atravessar esta terra. Ozin explicou com orgulho. Existem centenas deles, e eles são a razão pela qual é quase impossível para a maioria chegar ao templo central. Sylvester respirou fundo e quente. Quão fortes eles são? Em seus termos, cada um é pelo menos comparável a um grande mago nível 5. Ozin não havia terminado, no entanto. Estaremos montando um deles. Twitch Pop capítulo 470. Vamos montar uma fera? Chilene exclamou, de pé ao lado de Sylvester e segurando sua mão. Ozin olhou para Kimino. Ela tem a habilidade de se comunicar com as feras e fazer amizade com elas. Sylvester observou Kimino avançar para a areia solta e se ajoelhar para colocar as palmas das mãos sobre ela. Então ela começou a bater na areia suavemente enquanto murmurava algo baixinho. Ela continuou fazendo isso por vários minutos enquanto o sol subia lentamente. Por fim, o chão começou a tremer, evidente pela vibração da areia. Então o som da terra se movendo reverberou por toda parte, ultrapassando o deserto silencioso e empoeirado. Eu posso sentir uma quantidade extrema de excitação. Que tipo de criatura é? Sylvester se perguntou e ficou atento no lugar. Ele manteve Mirage perto de seu ombro, não querendo que ele fosse caçado pela Dragonsnack. Grrr. Um som de rosnado surgiu enquanto a areia subia lentamente, formando uma colina. Ele continuou a subir com o som crescente. Mas Kimono não se mexeu um centímetro, mesmo quando a colina estava diretamente abaixo dela. Claramente, era o corpo da serpente dragão. Ela domou sua primeira serpente dragão quando tinha 5 anos. Se ao menos nosso clã soubesse antes, ela teria sido reverenciada como uma deusa, disse Ozin, soando um pouco abatido. Sylvester assistiu silenciosamente a colossal Dragonsnack emergir do chão. A princípio, ele observou suas escamas cinzentas e depois seu corpo maciço. Sua cabeça tinha pelo menos 50 metros de largura. Então, ao aparecer lentamente em toda sua grandeza, sua cabeça ergueu-se tão alto que até os pássaros tiveram que se esquivar dela. Espere! Sylvester exclamou ao avistá-lo. Esta é apenas uma cobra enorme. Grande demais. Ozin murmurou divertido. Existem cobras dragão menores no leste. Existem, e não tem nenhum décimo do tamanho desta cobra. Ela pode cuspir fogo como um dragão? Sylvester perguntou. Se não, então isso é apenas uma cobra. Ele não pode cuspir fogo, mas pode derreter areia em sua boca e soprar magma. Enquanto os ácidos em seu corpo são fortes o suficiente para derreter pedras e aço facilmente, seu corpo é robusto o suficiente para ignorar os golpes da maioria dos inimigos. Ozin apresentou a criatura a Sylvester. Eles residem sob a areia para sentir a umidade e se alimentam de elefantes do deserto ou simplesmente de areia. Interessante, comentou Sylvester enquanto olhava com admiração para a enorme criatura diante dele. O rosto da cobra era surpreendentemente fofo e nem um pouco intimidador, embora seu tamanho fosse impressionante. Eventualmente, a cobra abaixou a cabeça até o nível do solo na tentativa de permitir que eles escalassem. Kimono já estava lá, gesticulando para eles. Em vez de pular, Sylvester se aproximou do rosto da cobra. Seus grandes olhos negros se voltaram para ele, e seu sorriso permaneceu inalterado. Suas narinas eram grandes o suficiente para engoli-lo inteiro. Que criatura colossal você é, ele murmurou. Você parece tão emocionado em conhecer aquela garota. Shonki, tente voar perto de seus olhos. Woshi. Com um Woshi, Mirage voou ao redor dos olhos da cobra, fazendo barulho e provocando-a. Olhe para mim, grande amigo. Eu posso voar, ao contrário de você, que se chama dragão. Ei! Está rastreando os movimentos de Mirage.
Pode vê-lo então? Sylvester confirmou sua hipótese. Havia algo mágico e histórico na Terra que ligava Mirage a ela, mas ele não fazia ideia do que era. Pare de intimidá-lo, Shunki. Vá sentar-se com o kimono, ordenou Sylvester antes de pular na cabeça da criatura. Para sua surpresa, ele encontrou um estranho crescimento cinzento de escamas em forma de uma pequena colina. Era oco, com uma entrada por dentro onde ficava o kimono. Isso nos protegerá quando a serpente do dragão viajar sob a areia, explicou Ozin ao convidar Sylvester para entrar. O abrigo era como uma tenda fechada, mas as escamas podiam crescer mais e fechar a abertura também. Como você comanda isso? Perguntou Sylvester. Kimono respondeu, mente conectada. Somos amigos. Foi ela quem fez este abrigo de escamas, apóstolo. Mesmo eu não entendo a extensão das bênçãos de Kimono, acrescentou Zin. Centenas de feras de nível grande mago. Se eu puder controlá-los como ela, talvez até dominar o mundo não esteja fora de opção. Sylvester se perguntou silenciosamente. Baque. O abrigo balançou fortemente, sinalizando que a serpente dragão havia mergulhado na areia novamente. Movia-se suavemente, com solavancos mínimos sentidos por qualquer um deles. Com exceção de Kimono, nenhum deles tinha ideia da direção que estavam seguindo. Mas, felizmente, Ozin explicou a rota detalhadamente. Descobriu-se que o Mar da Morte era apenas 30% do deserto divino. Depois de chegar às montanhas do vulcão, eles teriam que continuar a pé e lutar contra criaturas como lagartos gigantes e aranhas. Ficou claro por que poucos humanos na história foram capazes de alcançar o Templo Central. Mesmo que alguém sobrevivesse de alguma forma no Mar da Morte, eles estariam muito fracos ou feridos para continuar lutando contra as criaturas à frente. Era uma extensão de terra árdua, impossível de atravessar sem orientação especializada, semelhante à ajuda que recebeu. Quanto aos canibais do deserto, eles se afastaram do Mar da Morte e viajaram apenas nos perímetros do terreno planalto. Consequentemente, os canibais do deserto levaram mais de um ano para viajar de uma ponta a outra. Claro, não ajudou que eles tivessem que continuar se movendo em busca de comida com base nas estações do ano. Ainda assim, levaram uma semana para cruzar o Mar da Morte, mesmo com a ajuda da serpente dragão. Quando emergiram, encontraram-se perto de um vulcão colossal e outra torre-guia. Depois de se despedir da cobra, eles retomaram a jornada. Caminhando ao longo das bordas do vulcão que vomitava continuamente, eles lutaram contra algumas criaturas semelhantes a dinossauros. Eles foram então confrontados por uma horda de centenas de aranhas gigantes, tão altas quanto um prédio de 3 andares. Teria sido um desafio para eles lutar contra as aranhas, mas com as habilidades de fogo de Sylvester, todas as teias foram queimadas e as aranhas foram reduzidas a cinzas. Ele não pegava leve com nenhum adversário, pois queria chegar às ruínas rapidamente e aprender como se comunicar com Xavier. Finalmente, após 5 meses de viagem, eles chegaram à terceira e última torre-guia. Mais uma vez, verificando a direção da sombra na hora certa do dia, eles sabiam para onde ir. E, finalmente, eles chegaram a um local de enormes ruínas. Aqui é onde os Muromaches costumavam residir, Ozin revelou emocionado. Esta é a primeira vez que voltamos aqui desde que soubemos do genocídio. A essa altura, a areia havia ultrapassado as pedras quebradas e os prédios de barro. Os telhados desabaram e a natureza assumiu o controle. Tudo o que restou foi um silêncio sinistro do que costumava ser uma civilização florescente. Quantos estavam lá? Ele perguntou. Dezenas de milhares foram mortos devido a ataques constantes dos canibais em um único ano. A única saída da paisagem foi bloqueada, então não havia como escapar, explicou Ozin. Venha, devemos nos apressar antes que o sol se ponha. É melhor cruzar o caminho da tribulação durante o dia. Sylvester seguiu atrás do par com a mão de Chilene em seu aperto. Eles atravessaram as ruínas e logo chegaram sob um gigantesco arco de pedra que se formou naturalmente. Foi construído em redstone e parecia estranhamente deslocado. As pessoas raramente tentam ir mais longe do que aqui, afirmou Ozin. Mas hoje,
Isso deve mudar. Eles finalmente chegaram em frente a uma ravina vasta e profunda com uma queda vertical. Era tão terrivelmente profundo que apenas um vazio negro e escuro podia ser visto lá dentro. A extensão de sua profundidade era desconhecida. Sylvester olhou para frente e seu queixo caiu. A ravina era infinita em comprimento. Além disso, ele podia discernir um leve indício de uma estrutura distante além da névoa. Você quer que eu voe sobre isso? Ele perguntou a eles. Talvez possamos dar uma volta. O templo central é guardado por magia antiga, apóstolo. Para entrar, você deve cruzar este caminho da tribulação. Tudo o que você deve fazer é caminhar sobre a ravina profunda e escura. Se você possui um coração puro e bondoso e passa pelas provações, você não cairá no abismo. Você caminhará sobre nada e alcançará o templo. Ozin explicou a ele em detalhes. Sylvester olhou para a ravina escura e depois para o homem mais velho. Você quer que eu caminhe direto para possivelmente ravina sem fundo? Sim, apóstolo. Você pode fazer isso. Eu vi você passar, acrescentou Quimino para tranquilizá-lo. Sylvester suspirou e olhou para seu próprio membro ausente. Vocês estão assediando um pobre aleijado neste momento. Shonki, fique no meu ombro e me salve se eu cair. PND/vertical.mediano-CM. Não se preocupe, Maxi. Mirage empoleirou-se firmemente no ombro de Sylvester. Tudo o que você precisa fazer é andar em linha reta. Assim que chegar ao templo central, um caminho será criado para que possamos segui-lo para dentro, acrescentou Ozin. Sylvester, infelizmente, estava questionando seu próprio coração. Eu possuo um coração bondoso e puro. Eu não acredito. Isso significa que vou falhar? Eu vou com você. Chilena de repente exclamou. Ela não pode ir. Ozin foi rápido em protestar. Ter vários humanos no caminho pode ter um efeito adverso no resultado. Sylvester suspirou e deu um salto de fé. Se você diz, eu vou andar. Hesitante, ele avançou sobre o penhasco íngreme e tentou encontrar o chão sob seus pés. Era assustador olhar para a escuridão sem fim diante dele, mas ele não podia recuar depois de passar tanto tempo na jornada. Aqui vai. Titipop. Capítulo 471. Sylvester, a princípio, não sentiu nada sob a muleta enquanto tentava medir a ravina escura, mantendo o pé atrás. Para sua sorte, ele não sentiu nada, e a muleta continuou a cair cada vez mais fundo. Deus! Eu quase caí! Ele exclamou. Ozin interrompeu naquele momento. Apóstolo, você deve usar as duas pernas, ou a magia antiga não aparecerá. Esta tribulação é um teste para aqueles que se atrevem a atravessar. Sem fé total em si mesmo, esta ravina nunca permitirá passagem. Sylvester retirou sua muleta e olhou para Ozin. Em primeiro lugar, eu só tenho um pé. Em segundo lugar, como você conhece todas essas regras quando ninguém cruzou em centenas de anos? Ozin apontou para a garota ao lado dele. Quimino viu você fazer isso. É assim que conhecemos as regras. Eu vi você superar. Não tenha medo, acrescentou Quimino monotonamente. Boa sorte. Ela está torcendo por mim? Ou zombando de mim? Sylvester se perguntou. Ele não conseguia ler as emoções de Quimino enquanto seu rosto permanecia inalterado e seu coração parecia morto. Ela era difícil de ler, a menos que algo chocante acontecesse. Tudo bem, vou usar meu pé também. Shonki, esteja pronto para me salvar, ele decidiu e simplesmente se aproximou sem pensar duas vezes. A escuridão não era páreo para ele, pois ele era a personificação da luz. Ele acreditava que eventualmente sobreviveria e sairia, mesmo que caísse na ravina. Sylvester, você pode fazer isso, amigo. Não morra, senhor careca. Chilena gritou por trás, ainda chamando de careca, apesar de ele não ser careca por muito tempo. Finalmente, ele deixou a terra para trás e deixou o destino decidir seu futuro. Com Mirage nas costas, pronto para voar, ele não tinha com o que se preocupar. Oh! Eu posso andar no ar. Em vez de cair, ele sentiu um chão invisível sob seus pés. Parecia arejado, mas havia algo lá. A magia antiga é incrível. Com isso,
Ele caminhou rapidamente em direção ao templo central. De seu ponto de vista, ele estimou que o templo estava a pelo menos 8 quilômetros de sua localização atual. E todos esses 8 quilômetros eram uma ravina escura e profunda. Caminhava continuamente sem descansar, usando a muleta. A princípio, pareceu fácil, mas assim que cruzou a marca de 1 quilômetro, ele começou a entender por que era chamado de caminho da tribulação. Eu sinto a gravidade aumentando pelo menos 5 vezes, Sylvester murmurou enquanto sentia a força em sua muleta de madeira se intensificar. Mirage, você sente alguma coisa diferente? Diferente? Não sinto nada, respondeu Mirage, empoleirado no ombro de Sylvester. Então a magia não está afetando ele. Sylvester ficou surpreso e o mistério por trás da existência de Mirage se aprofundou. O que ele é? Espero que seja apenas a gravidade e nenhum outro teste esperando por nós. Rachadura. Ao cruzar a marca do 2º quilômetro, a pressão aumentou tanto que a muleta começou a quebrar. Não ia durar muito, isso ficou claro. Shonky, me dê minha lança. Em vez disso, vou usá-la como apoio. Então, ele continuou a andar. No entanto, ele sentiu um estranho desconforto crescendo em seu corpo e, principalmente, sua mente ficando nebulosa, incapaz de pensar direito. A cada passo, os efeitos só aumentavam e o deixavam um pouco tonto. Maxi, o que aconteceu? Por que você está diminuindo a velocidade? Mirage perguntou preocupado. Quer descansar? Sylvester não parou, pois temia não conseguir acordar. Não, Shonky. Mas a magia antiga está pregando peças na minha cabeça. Se você me vir perdendo a cabeça, é seu trabalho me guiar até destino. Vou tentar manter meus pés em movimento. Entendido. Pode contar comigo. Mirai se preparou para voar antes do corpo de Sylvester e puxá-lo em direção ao Core Temple. Que diabos são essas visões? Sylvester se perguntou quando começou a ver imagens estranhas em sua cabeça. Eles não eram dele, pois os nomes, vozes e rostos eram como ele nunca tinha visto antes. Logo, ele cruzou 4 quilômetros, chegando à metade do caminho. Foi quando tudo se intensificou muitas vezes. A gravidade parecia 100 vezes mais forte do que o normal, e as visões tornaram-se tão evidentes em sua mente que a barreira entre a realidade e a visão desapareceu. A voz era clara como o dia e pertencia a alguém de cuja perspectiva ele teve a visão em sua cabeça. Ele se encontrou em um corpo estranho parado em um lugar desconhecido. Era um campo estéril com montanhas ao longe. Enquanto ele estava em uma rocha alta, havia dezenas de milhares de pessoas ao seu redor, observando com olhos reverentes. E então Sylvester falou, ou melhor, o corpo falou. Por favor, descanse, meu amado povo. Sou um mero mortal, muito parecido com vocês. Peço que não me reverenciem como um deus. Em vez disso, sou apenas um instrumento, um canal através do qual o divino fala com vocês. Através de mim, você pode alcançar a salvação. As terras que estão além de nós testemunharão um dia a grandeza de edifícios imponentes, que abrigarão os adeptos mais devotos de Deus, aqueles acarinhados por seu abraço amoroso. Hoje, eu considero este lugar, Terra Santa. A cena mudou repentinamente e o mundo parecia muito mais escuro, mas não era noite. Em vez disso, tudo parecia empoeirado, como se uma nuvem envolvesse os arredores. Quem é você? Exigiu o corpo possuído por Sylvester. Por que você veio profanar este santuário sagrado? Nenhuma resposta foi dada, mas em vez disso, uma luz brilhante cintilou ao longe, transformando a poeira negra em brilho branco. Era uma orbe colossal e ofuscante, mais poderosa do que qualquer luz do que Sylvester já vira antes. E julgando pela reação do corpo possuído, o homem sentiu o mesmo. Por que destruir esta terra que cultivei com tanto cuidado? Quem é você? No entanto, apenas feixes de luz quente atacaram, tão intensos que até o sol se encolhia. No entanto, o homem não vacilou e lutou contra a luz. Eu nunca vou permitir que você destrua a terra que finalmente se uniu ao mundo como um só. Com isso, a batalha entre um homem e a luz começou. Isso durou muito tempo,
E Sylvester testemunhou cada momento. No entanto, nenhuma conclusão parecia surgir disso, independentemente de quanto o homem tentasse avançar. Maxie, acorde. Infelizmente, ele não conseguia ver o fim disso quando sentiu sua mente despertando para a realidade e a voz de Mirage o alcançando. Ele sentiu sua visão voltando ao normal e uma sensação quente e úmida envolvendo seu rosto. Ele também percebeu que seu corpo estava deitado de costas no chão. Ah! Estou na água. Eu caí no abismo. No entanto, quando sua visão se normalizou, ele viu a luz do dia surgindo. Mas logo, ele também notou um rosto grande e nublado e uma língua rosa lambendo todo. O que você está fazendo, Shonk? Mirage finalmente parou e abraçou o pescoço de Sylvester. Eu trouxe você para um outro lado, Maxie. Você parou de falar e se tornou um morto-vivo que o bispo preguiçoso faz. Mas eu arrastei você junto. Sylvester descansou e recuperou a energia perdida. Ele descobriu que a intensa gravidade não o afetava mais e, em vez disso, havia uma abundância de solarium que o revitalizou rapidamente. Alguns minutos depois, ele se levantou lentamente para se sentar e examinou os arredores. Como esperado, ele encontrou uma estrutura colossal elevando-se à sua frente. Parecia um grande templo com paredes e pilares simples, mas seu tamanho era inimaginável. Os pilares que sustentavam as paredes e o teto tinham 50 metros de espessura e subiam centenas de metros no céu. Surpreendentemente, havia grama ao redor e grandes lagoas cheias de água e peixes cercavam todo o templo. O edifício foi construído principalmente com tijolos de terra, com algum ouro usado como destaque aqui e ali. Mas a porta de entrada era pequena, lembrando de que não importava o que acontecesse, ele ainda era do tamanho de uma formiga em comparação com a estrutura. Vamos entrar, então. Ele se levantou com a ajuda de sua lança. Mirage o ajudou, animado para ver o que havia dentro da enorme estrutura que eles lutaram tanto para alcançar. A atmosfera nas proximidades parecia muito mais refrescante e a aura teve um efeito calmante em seu coração e mente. Era solarium, mas também muito mais do que isso. Havia uma energia positiva peculiar que elevou seu ânimo. Com grandes esperanças de descobrir algo notável, ele entrou pela pequena porta que dava para o templo. Ele esperava ficar surpreso e perplexo com a visão, mas em vez disso... É isso? Ele exclamou, encontrando nada além de um vasto vazio dentro. A estrutura colossal era totalmente oca por dentro. De uma ponta a outra, do chão ao teto distante e lá em cima, não havia obstrução de nenhum tipo. Além disso, no topo, havia alguns cristais de luz enormes que iluminavam o interior. As paredes têm antigas runas antigas esculpidas por toda parte. Depois de examiná-lo de perto, Sylvester notou antigas runas antigas esculpidas em todas as paredes. Até o chão tinha padrões intrincados que lembravam círculos rúnicos. No entanto, eles não faziam sentido para ele, pois ele nunca tinha visto nada tão complexo antes. Como vou estudar isso sem nenhuma orientação? Ele se perguntou e estudou cuidadosamente as paredes e o chão. Maxie, olha. Isso não é um botão? Mirage de repente exclamou, tendo alcançado o centro do chão, bem no meio do círculo rúnico. Botão? Não, isso é um mini-círculo rúnico dentro de um círculo rúnico. Sylvester examinou atentamente. Vamos tentar ativá-lo. Mas esteja pronto para atacar, Shonky. Mirage rapidamente pegou a lança de Sylvester e pairou no ar, pronto para uma ação rápida. Enquanto isso, Sylvester se ajoelhou e colocou a palma da mão no círculo rúnico. Aqui vamos nós. Oxi! Ele infundiu uma pequena quantidade de solário no círculo rúnico. Em resposta, ele sentiu o solário se expandindo no maior círculo rúnico e se espalhando pelo chão, alcançando as paredes colossais. O solário continuou a subir, eventualmente alcançando os cristais gigantes no teto. Mas isso foi apenas o começo da magia, pois os cristais de luz pareciam perder o brilho, sendo drenados pelas paredes. Em um instante, cada texto da runa anciã nas paredes começou a brilhar. Todas as 4 paredes do prédio estavam cobertas com pequenas linhas de texto que consistiam em sabe-se lá o quê. Estrondo.
O chão tremeu e Sylvester correu para a porta para olhar lá fora. Como ele esperava, a enorme ravina foi preenchida, criando um caminho de terra simples, permitindo a passagem de Ozzy e Kimino. Quanta magia foi necessária para conseguir isso? Ele se perguntou e voltou para tentar decifrar as runas. Então, um assassino intrigante é meu herdeiro? Quem está aí? Sylvester rugiu nervosamente em resposta à voz repentina. Um impostor humilde é meu herdeiro? Sylvester se preparou para a batalha devido à crescente animosidade na voz. Se revele. Agora, você viu. Do chão, de onde Sylvester ativou o pequeno círculo rúnico, surgiu uma figura dourada fantasmagórica de um homem de meia idade. Sylvester pegou sua lança de miragem. Inimigo? Ou identidade trocada? A figura fantasmagórica aproximou-se de Sylvester. Eu testemunhei tudo, Sylvester Maximilian, ou devo dizer Jonathan Sterling. A mandíbula de Sylvester se apertou quando o confronto parecia iminente. Quem é você? Eu sou Luther Wasserminton. Espere. Sylvester interrompeu com uma voz muito mais alta. O primeiro Papa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.